Olá, eu sou Vânia Macedo e este é o programa Bom é Ser Criança. Hoje um programa muito especial, muito de alerta e você não pode ficar sem assistir. Eu estou aqui com o advogado Dr. Daniel Sobral, que vai falar dos perigos das exposições, das fotos, vídeos dos seus filhos, dos nossos filhos, nas mídias, nas redes sociais. Então não saia daí, porque a gente volta já. Foi com grande festa que aconteceu a inauguração da mais nova filial da Valor Imobiliária no Centro Médico Jardim Europa, expandindo horizontes e reforçando o compromisso com a excelência no atendimento. Esta inauguração desta nova filial faz parte das comemorações dos 20 anos da Valor. A Valor Imobiliária, nessas duas décadas, ela faz parte do desenvolvimento econômico e social do Estado de Sergipe. A Valor tem uma importância muito grande, pelo que papel que exerce no movimento imobiliário de Sergipe. A Valor é um empresário de sucesso, responsável, sério, que a SEB tem parceria com ele. Meu pai é um visionário, é um entusiasta do mercado imobiliário. Ele que teve a visão da loja trazer aqui para o Jardim Europa, que com certeza vai virar uma referência, né? O ambiente da Valor Imobiliária é um ambiente de igualdade. É um público, a gente tem mais mulheres de todo tipo de serviço, né? Então a gente tenta tratar todo mundo de forma igualitária. Quero parabenizar a Valor Imobiliária por estar dando mais um passo com essa nova filial no Centro Médico Jardim Europa, iniciando assim seus 20 anos em grande estilo. Estamos de volta com o programa Bom é Ser Criança. E hoje, nessa tarde, a gente vai conversar sobre algo muito importante de alerta. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Sobral. Boa tarde, Dr. Daniel. Boa tarde, Vânia. Saudações a todos. Sou Daniel Sobral, sou advogado empresarialista, atuo também na área de família e sucessões. E hoje a gente vai tocar num tema muito importante, mas muito importante por se tratar realmente da exposição de dados informáticos nas redes sociais, envolvendo, e claro, como o programa é infantil, envolvendo crianças e adolescentes nas redes. Vocês, papais, mamães, têm que estar muito atento a essa exposição, em razão dessa exposição, porque, senhores, nós estamos a tratar basicamente da entrega de dados mais preciosos na mão de criminosos. Então é sobre isso que a gente vai discorrer, tem alguns temas muito interessantes, coisas que talvez os senhores nem imaginavam que poderia existir, e a gente chama a atenção dos senhores para que fiquem atentos, nos acompanhem durante esse programa, porque vamos dar dicas valiosas. Pois é, doutor Daniel, e eu acompanho vários perfis nas redes sociais de mães que têm aquelas crianças que são lindas, fofas, espertas demais, onde elas estão ali realmente toda entregue, né? Claro, monitorados pelos seus pais, né? Claro, uma criança de 3 anos, 4 não consegue fazer um vídeo, usar o celular, mas mesmo assim a gente está ali vendo tudo isso, expondo, não é, para muita gente, entre esses criminosos, né? Então eu quero te fazer logo uma primeira pergunta que eu acho muito interessante. Doutor Daniel, que alcance, né, as redes sociais, com a mídia, a internet, claro, ela tem, né, e pode alcançar as famílias brasileiras? Pois bem, muito interessante a pergunta. Eu acredito que é a porta de entrada para todas as outras perguntas e para todas as nossas outras abordagens dentro do programa. O alcance hoje que as redes tomaram é basicamente a maioria dos lares, tá, e das famílias dentro do nosso mundo civilizado. Principalmente a nível de Brasil, onde temos uma quantidade absurda de smartphones cadastrados. E isso nos traz um alerta que eu queria também fazer a senhora, como mãe,
porque entende que os filhos, em que pese de baixa idade, eles não tenham conhecimento sobre sistema, sobre smartphone, sobre acesso de conteúdos impróprios, quando na verdade é justamente o contrário. Sério? As crianças hoje, elas nascem com um celular na mão. E aquilo, de certa forma, é ofertado pelos pais para que elas possam se distrair, para que elas possam ocupar o seu tempo ocioso, quando não tiver uma brincadeira, quando não tiver um coleguinha. A gente sabe que a TV aberta hoje, ela perde um pouco da sua audiência, não como tempos atrás que tínhamos programas matinais para criança, não. Hoje você acessa canais de conteúdo, mas como o YouTube, por exemplo, e você tem uma gama de vídeos que pode entreter a criança, e aquilo ali dá um certo conforto aos pais. Mas aí reside o perigo. Porque na hora que você fornece um terminal de acesso a uma criança, computadores, tablets, smartphones, ela também pode acessar conteúdos impróprios. Inclusive, para acesso de conteúdos impróprios, ela marcar na caixinha que possui idade compatível ao conteúdo. E isso pode passar desapercebido por muitos pais. E como monitorar isso de certa forma? O monitoramento, ele pode ocorrer através de um programa, de um software chamado Controle dos Pais. Tá? Você procura um técnico, um especialista, ou então você vai no App Store lá do seu smartphone e você procura por programas de controle dos pais. Nesse programa você pode restringir acesso de seus filhos a determinados conteúdos, monitorar o que eles estão fazendo, tá? Até conseguir programar para que o telefone de seu filho, no momento de um acesso de um conteúdo, ele peça autorização ao pai, ao telefone cadastrado como o fiscal. E aí você vai ficar por dentro do que seu filho está realmente abordando e por onde ele está navegando. E aí onde mora o perigo, em outra camada, mais profundo, que é justamente a inserção de criminosos nesses programas infantis, se passando por criança, tá? E desenvolvendo conversas altamente persuasivas sobre os seus filhos, de forma que já vimos noticiados adolescentes de 12, 13 anos, crianças, fugirem de casa para ir ao encontro de desconhecidos, muitas vezes em outros estados. Sim, já ouvi falar muito sobre isso. É algo recorrente. Eu ia te perguntar também como é que os pais eles devem reagir, né, com relação assim, quando ele percebe esses conteúdos impróprios. Mas acredito que essa sua fala agora também, ela já foi complementar, né, que os pais devem ficar atentos. Ou tem algo mais assim que você pode acrescentar, porque são conteúdos impróprios, sexistas, né, que despertam, que desenvolve, né, que envolve a criança e o adolescente. Sim. Esse estaria junto desse questionamento, desse relato, ou tem algo mais a gente acrescentar? Há outro ponto de extrema relevância nisso tudo, tá? E aí a gente vai ter que falar agora do momento em que os pais expõem os próprios filhos nas redes. Isso pode acontecer de diversas formas, mas vamos tratar do mais comum, que é através da imagem. Seja fotos, sejam vídeos. A partir do momento, senhores, que os pais vão a uma rede social e expõem fotos e vídeos de seus filhos, basicamente, o que para você é uma memória, para criminosos, aquilo é um dado informático manipulável. E hoje, com o avanço das inteligências artificiais, mesclando um conjunto delas, sejam inteligências artificiais voltadas à criação de avatar, seja inteligência artificial voltada à reprodução de voz, seja as inteligências artificiais voltadas a edições de vídeo. Um criminoso, ele pode obter, capturar aquele dado informático, em tese a foto, a imagem lá do seu filho que vai estar exposta, e dali ele tem um universo de criação
de conteúdo criminoso contra seus filhos. Isso pode ir desde um meme para que seu filho seja ridicularizado no ambiente escolar, no ambiente social dele, até o cometimento de crimes, como por exemplo golpes de Pix, como por exemplo fraude sexual, né, que falam de sequestro, né, aqueles vídeos, aquelas vozes, né, que fui sequestrada. Perfeito, exatamente. Nós vimos golpes semelhantes. Se a gente for analisar dentro de um histórico recente, a gente vai perceber que diversos golpes, inclusive em presídios, né, com origem lá em presídios, onde reeducandos tinham acesso a aparelhos telefônicos, eles captavam alguns números que eles conseguiam em rede social, Facebook, Instagram, né, eles conseguem, porque as pessoas põem lá seus contatos para diversos fins. Sim. Passava a monitorar essa pessoa nas redes para entender rotina, quem são seus familiares, quem os seguem, e de certa forma ele passava a seguir um determinado perfil. E lá constava um pai muito amoroso que sempre postava foto com seus filhos, e ele passava a seguir todos ao seu entorno, criando perfis fakes, claro. As pessoas têm o costume de facilitar ainda mais a vida dos bandidos, como postando sua rotina em tempo real. E isso é muito grave, porque você dá ao criminoso a possibilidade, você dá ao atacante, ao criminoso, a possibilidade dele acompanhar sua vida em tempo real e facilitar o surgimento de narrativas criminosas. Por exemplo, como retomo o fato do pai amoroso que tem seus filhos já são seguidos pelos criminosos. E aí seus filhos postam uma foto participando de uma festa. Ou de uma rotina que eles fazem. Ou de uma rotina que eles fazem. Nesse momento de incomunicabilidade, tá, o criminoso liga para o pai, simulando ser a voz. Veja, a gente ainda está num período pré-popularização das inteligências artificiais. Tá recém-chegada, né? Exatamente, a gente está falando de um golpe implantada aos pouquinhos. Isso, mas está falando de um golpe quando ainda não se tinha esse conhecimento da inteligência artificial. Sim. E o criminoso fingia com uma voz às vezes totalmente diferente, seu filho que estava sequestrado, que estava sofrendo, que ia apanhar, que tal, e os pais caíam nesse golpe. Vocês agora imaginem esse golpe sendo cometido com um vídeo gravado com o avatar do seu filho, com a voz do seu filho, tudo manipulado por inteligência artificial e encaminhado para você durante uma madrugada onde seu filho está numa festa que você não consegue um contato ali imediato com ele. Então, isso é muito perigoso. A gente pede para que vocês fiquem atentos, porque aí voltamos ao início da pergunta, como reagir a esses casos? Primeiro ponto. Vocês, o núcleo familiares, vocês precisam ter uma senha, tá? Seja uma palavra de conteúdo muito íntimo, que só os membros familiares sabem, tá? Isso não pode ser divulgado em rede, só é falado pessoalmente nos momentos mais íntimos da família. Então, primeiro ponto. Se você tem esse recurso, na hora que o criminoso entrar em contato, você pede para que seu filho diga a senha da família, né? Pronto. A chave, a palavra-chave. Qual a palavra-chave, qual a senha? Se ele falar, de fato, estariam em posse de um refém. Se não falarem, claramente estão diante de um golpe. Outro recurso é não pagar imediatamente o que eles pedem, tá? É ligar para a polícia e imediatamente tentar saber onde está o seu filho. De repente você foi com um colega, com uma amiga, e aí de repente procura o telefone dessa amiga, você está com o meu filho, minha filha, né? Tentar, antes de pagar, chegar a ele para saber realmente onde ele está e o que está fazendo, né, doutor? Perfeito. Há uma negociação em que você também expande ali seus contatos para de fato saber onde seu filho está ou seu familiar está e descartar, fazer mais um filtro, colocar mais uma camada ali para que você possa frustrar aquela ação criminosa. Então, esses são os primeiros passos a
a adotar uma reação por parte dos pais. E no decorrer da negociação, da digamos negociação, assim. exatamente. Outros passos são adotados, procure sempre um advogado, tá? Para que possa orientar neste momento de tensão maior, tá? E que os criminosos ofertam também muita pressão, a ameaçam de morte e enfim. Causam pânico e terror, né? Causam pânico e terror, que é uma ferramenta de coação muito eficiente e que vocês não podem, de certa forma, se deixar levar por narrativas sem que você tenha, de fato, a comprovação. Nós estamos falando aqui nesse primeiro bloco sobre a inteligência artificial com as mídias sociais, né? Mas a gente vai falar ainda da erotização agora no segundo bloco e a gente volta já. Foi com grande festa que aconteceu a inauguração da mais nova filial da Valor Imobiliária no Centro Médico Jardim Europa, expandindo horizontes e reforçando o compromisso com a excelência no atendimento. Esta inauguração desta nova filial faz parte das comemorações dos 20 anos da Valor. A Valor Imobiliária, nessas 2 décadas, ela faz parte do desenvolvimento econômico e social do Estado de Sergipe. A Valor tem uma importância muito grande, pelo que papel que exerce no movimento imobiliário de Sergipe. A Logo, que é um empresário de sucesso, responsável, sério, isso que a SEB tem parceria com ele. Meu pai é um visionário, é um entusiasta do mercado imobiliário. Ele que teve a visão da loja trazer aqui para o Jardim Europa, que com certeza vai virar uma referência, né? O ambiente da Valor Imobiliária é um ambiente de igualdade. É um público, a gente tem mais mulheres e todo tipo de serviço, né? Então a gente tenta tratar todo mundo de forma igualitária. Quero parabenizar a Valor Imobiliária por estar dando mais um passo com essa nova filial no Centro Médico Jardim Europa, iniciando assim seus 20 anos em grande estilo. Mas ainda falando desse tema, porque é muito polêmico, é muito abrangente, eu quero lembrar que algo que o senhor falou logo no início, a questão da TV, né? A TV, as mídias sociais, os programas, né? Essas redes sociais aí, elas contribuem para a erotização infantil. Mas isso há uns anos atrás, a gente já percebia, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Perfeito. Esse movimento de sensualização infantil, ele é muito antigo, tá? Muito antes do que possamos imaginar. Então, eu posso citar alguns exemplos, não falarei nomes de bandas ou de artistas específicos, mas do movimento em si. Nós tivemos, basicamente nos anos 90, o surgimento de bandas de pagode, explosões das bandas de pagode. E os pais achavam toda a indumentária utilizada, todas as vestimentas utilizadas por dançarinas e dançarinos como algo que pudesse ser usado pela criança em festinhas, no dia a dia. E para olhos mais atentos, para especialistas, em verdade o que se tinha era um movimento de sensualização, na verdade um aprofundamento
dos movimentos de sensualização infantil. Se a gente está falando das crianças, não vou... porque hoje o adolescente, o adolescente, a pessoa, ele já entra na adolescência não mais sensualizado, mas erotizado por uma facilidade de conteúdo pornográfico, né, que se tem nas redes, de forma livre e aberta. Então, se a gente for mais além, olhando ainda mais distante, 1980, nós tínhamos programas infantis que já utilizavam desse mesmo recurso, a sensualização da criança, a sensualização e erotização do adolescente. E por que essa movimentação era bem explorada e adotada pelos meios de comunicação? Porque causava interesse, despertava interesse de tantos outros. Até comercial, né? Porque existe também aí os patrocinadores que têm interesse na venda dos seus produtos, dos seus serviços, e induz realmente essa compra. Porque eu posso até inserir algo aqui recente, atual, dos nossos tempos, embora de uma personagem, de uma boneca, que antigamente, quando eu era criança, eu brincava. Quantos anos atrás? Mais de 40. Entendeu? Essa boneca hoje está sendo um alvo de crítica nos cinemas. Perfeito. Porque as crianças já não podem assistir. Tem uma censura aí de idade. E aí o pai é responsável. Então, de uma boneca, de um brinquedo, que antes era a maior... nada. O que tinha de sexualidade nela? Nada. Mas hoje estão usando essa figura, dessa boneca que é um personagem, já adulto, e aí, então, como o senhor falou, trazendo um movimento por trás, que pode encaminhar a também essa erotização, a sensualidade precoce. Perfeito. E esse movimento de aprofundamento da sensualização e da erotização da criança e do adolescente, isso se agrava muito mais com a chegada e a popularização da internet. Então, após o acesso livre à rede mundial de computadores, isso ficou muito agravado. E como a senhora bem tocou, o interesse comercial motiva. Só que os criminosos, principalmente pedófilos, eles estão por todos os lugares, e não são poucos. O pior de tudo é isso. Por quê? Porque o criminoso com a tendência voltada a esse desvirtuamento, um pedófilo, por exemplo, ele pode se passar por outra pessoa facilmente, por trás de um computador, sem que seja identificado, tá? Eles são muito perspicazes e muito inteligentes em suas abordagens para poder convencer um jovem, uma criança, um adolescente a fazer o que eles querem, tá? A técnica, a método para isso, não é uma coisa aleatória, ele simplesmente aborda, não. A mente dele, ela, de certo modo, ela opera mecanismos para isso, eficientes inclusive para isso. E esse é o grande perigo. Então, a partir do momento que você passa a agravar a sensualidade e a erotização de crianças e adolescentes, já alimentada em tempos atrás, você abre um campo fértil para que criminosos possam ter acesso às suas crianças e, o pior de tudo, por algo que até então já foi normatizado por meios de comunicação. Digamos que até por fins lícitos. Porém, há uma normatização. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta de ordem prática à senhora. Na sua infância, na sua adolescência, a senhora poderia vestir roupas curtas como as crianças e os adolescentes até pouco tempo atrás e agora? Não, os vestidos das meninas eram bem compridinhos, aquelas mangas bufantes, né? Então a gente tinha um perfil também de Cinderela, aquela roupa da Cinderela, longa, abaixo dos joelhos. Nós éramos tratadas como bonecas, bonecas
antigas, porque as bonecas de hoje já vêm quase que peladas. Perfeita a observação. Então, a gente não pode aqui, claro, transpor ou transferir a culpa para uma vítima, para a criança, para o adolescente ou para os próprios pais. De forma nenhuma. A culpa é sempre do criminoso. Porém, a gente E desse sistema, né? Que trabalha por isso, para essa causa. Sim, se investigar a fundo, há elementos pontuais envolvidos em determinados sistemas que buscam de fato perverter todo o contexto. Enfim, temos, tá? É só investigar profundamente que vai encontrar. Como falamos, a normatização desse sistema de sensualização, de erotização da criança, só permite a facilitação de ação de pedófilos. E falamos agora da erotização na internet, mas não saia daí porque agora no terceiro bloco a gente vai continuar falando sobre o perigo da internet, das redes sociais, com as imagens das nossas crianças e adolescentes. Foi com grande festa que aconteceu a inauguração da mais nova filial da Valor Imobiliária no Centro Médico Jardim Europa, expandindo horizontes e reforçando o compromisso com a excelência no atendimento. Esta inauguração desta nova filial faz parte das comemorações dos 20 anos da Valor. A Valor Imobiliária, nessas duas décadas, ela faz parte do desenvolvimento econômico e social do Estado de Sergipe. A Valor tem uma importância muito grande pelo que papel que exerce no movimento imobiliário de Sergipe. A Logo é um empresário de sucesso, responsável, sério, por isso que a SEB tem parceria com ele. Meu pai é um visionário, é um entusiasta do mercado imobiliário. Ele que teve a visão da loja trazer aqui para o Jardim Europa, que com certeza vai virar uma referência, né? O ambiente da Valor Imobiliária é um ambiente de igualdade. É um público, a gente tem mais mulheres de todo tipo de serviço, né? Então a gente tenta tratar todo mundo de forma igualitária. Quero parabenizar a Valor Imobiliária por estar dando mais um passo com essa nova filial no Centro Médico Jardim Europa, iniciando assim seus 20 anos em grande estilo. Bom, e voltando agora ao nosso terceiro bloco com o Dr. Daniel Sobral, a gente falando aqui sobre o perigo, né, e o alerta das imagens, dos vídeos que a gente coloca na internet tão graciosamente, tão assim, fofinho, gente, é uma coisa tão bonita, tão gostoso ver as crianças assim, adolescentes, são lindos, Dr. Daniel. Perfeito. Mas atrás dessa beleza tem um perigo enorme, é isso que a gente está falando aqui. Porque a gente já falou da erotização, já falamos da inteligência artificial, que é algo que a gente vai continuar falando, porque ela está só chegando, não é, doutor Daniel? E aí a gente pode falar da questão do holograma, né, que isso aí na tecnologia é algo muito importante de se falar. E também a gente vai falar como alguém pode infiltrar o meu dispositivo eletrônico através do uso da internet. Perfeito. Vamos primeiramente abordar esses recursos tecnológicos onde
como a senhora citou, o holograma pode ser utilizado em um golpe. Então todos sabem que o holograma é uma reprodução de um avatar, feito em qualquer ambiente que ele seja projetado. Pode ser dentro de uma sala, num ambiente livre. Só que com a utilização das inteligências artificiais, esses hologramas eles ganham um novo patamar, um novo recurso, que seja a voz. Então, hoje, e a gente vai falar também sobre isso neste momento, voltado à invasão de dispositivo e à captura de seus dados. Sim. Tá? Eu posso projetar um holograma com o avatar de uma pessoa que já faleceu. Se a voz dessa pessoa tiver sido capturada por algum recurso magnético, eletrônico, eu posso reproduzir, captar através de inteligência artificial e reproduzir a voz desse falecido num texto em que eu entenda que deva ser utilizado, e nós temos ali basicamente um golpe perfeito, em que eu, podendo me passar por um médium, tá? Eu digo a familiares ali já abalados com a perda que tenho poderes de trazer de volta para uma comunicação aquele ente querido. Essa é só uma das possibilidades, existem várias outras. Então, muito atentos, nós estamos num momento muito sensível do uso da tecnologia com ética, para o bem. O momento é muito sensível. Tá? As pessoas estão cada vez mais dependentes se isolando por causa da tecnologia. Perfeito. Né? Então ela e o celular, né, doutora? Ela se isola, mas o mundo dela gira nas mãos dela. Inclusive, nesse exato momento aqui que falamos, nós tivemos um apagão aqui na cidade. Sim. E todos ficaram incomunicáveis. A gente não conseguia manter a comunicação, pelo menos através do meu provedor de conexão. Eu não tinha acesso à internet. Eu não conseguia fazer um pagamento, eu não conseguia me comunicar com meus familiares e diversos outros aspectos de dependência tecnológica que vivemos hoje. Então, senhores, há esse risco constante de sofrermos golpes dentro de um ambiente virtual, dentro de um ambiente eletrônico, principalmente aqueles que se utilizam da rede mundial de computadores, de conexão à internet, como invasão remota de dispositivos. E aí a gente passa para a segunda parte da pergunta. Sim. Como um atacante, ele pode invadir o meu dispositivo? De diversas formas. Porém, a mais comum é o envio de um link, tá? E esse link, ele pode ser enviado por SMS, ele pode ser enviado no Instagram, ele pode ser enviado no Facebook, no Telegram, pode ser enviado por WhatsApp. Por e-mail também? Por e-mail, por diversas plataformas em que você recepcione uma mensagem. Tá? Então ele encaminha antigamente, e aí veja como a evolução das coisas acontece. Antigamente esses links, eles vinham com nomes altamente estranhos, códigos estranhos, e a pessoa imediatamente desconfiava. Sim. Hoje não. Hoje você pode mascarar um link para inserir um código malicioso, inserir um malware em seu computador, em seu dispositivo, com um link bastante atrativo. Algo do tipo, não só desconhecidos, tá? Por conhecidos também, ou até então por contas invadidas de conhecidos que remetem a você. Isso provoca uma rede de infecção. Pode-se encaminhar um link no seguinte sentido: olha amigo, olha amiga, olha meu filho, minha filha, olha que seja quem for, lembrei de você com esse vídeo. E o vídeo tem a extensão de um TikTok, do TikTok. Então é muito próximo à realidade daquilo que vocês estão acostumados. Ou questão de boleto, eu já recebi links dizendo que eu estava com o boleto em aberto. Essa questão dos boletos, ela se torna ainda mais grave, porque a gente tem um malware, existe um malware chamado Boware. Então, qual é a função desse código? Ele altera o seu boleto, ou seja, o atacante
encaminha um boleto, você fez uma dívida e você vai ter que pagar um boleto, seja lá de qualquer valor, tá? Seu dispositivo infectado, ele recebe esse boleto, mas na hora que você imprime na sua tela, ele é capaz de alterar somente o código de barras, a linha dos códigos. E na hora que você dificilmente percebe, porque o boleto ele vem todo igual, sim, você paga, porém a conta destino é outra, totalmente diversa, provavelmente sob titularidade ou do atacante ou de alguém que pertence ali àquela associação criminosa ou aquele conjunto ali de criminosos. Então, nós temos diversos recursos de invasão. E aí você pode me perguntar, como nos prepararmos para essas invasões? Primeiro, tendo muito cuidado com os links que você recebe, que você abre. Primeiro ponto. Você não pode abrir um link de uma pessoa desconhecida em hipótese alguma. Sequer hoje em dia você pode atender um número que você não conhece, que não esteja cadastrado. Sob pena da utilização de correr o risco, da utilização de um recurso de inteligência artificial para capturar as suas informações, sua a voz. Exatamente. Doutor, eu ontem atendi um telefonema dizendo ser do Sebrae. Vou falar aqui porque eu recebi dizendo que era o Sebrae. Eu atendi com o código de área de Brasília. Eu fiquei um tanto receosa, mas eu tenho um MEI, né, uma conta MEI, e aí começou uma pesquisa. Só que eu fiquei muito atenta ao que eu ia responder diante do que ele perguntava. E vi que eram coisas assim que semelhantes ao Sebrae mesmo. Mesmo assim, eu não só dizia sim, não, tá? Eu tentava fazer o máximo de arrodeio, como fala mesmo no popular, né, no bem grosso mesmo, para responder. Eu não dizia palavras que pudessem ser usadas lá na frente, como a gente ouve uns e outros comentarem. Não diga sim, não diga não. Eu dizia provavelmente, talvez sim, sabe, alguma coisa assim, ainda não. Eu tentava responder de uma forma que não usasse o sim e o não, para que não... Eu fiquei temerosa. Qual foi a plataforma que a senhora recebeu? O WhatsApp? Foi telefone, via telefone. Via telefone mesmo. Mas aí apareceu o número dele, né? 61, tal. Certo. Né? Enfim. Quase 5 minutinhos de pergunta. Podia ser uma pesquisa. Ele se identificou dizendo que era do órgão, e essa pesquisa era para os cadastrados, aí, enfim. Bom, imediatamente, ao serem abordados por órgãos públicos ou empresas públicas, ou seja, qualquer amparo governamental, o primeiro ponto é você entrar em contato pelos canais oficiais com aquele órgão para saber se de fato eles estão desempenhando essa campanha. Você vai salvar o número ou anotar aquele número e diante lá da equipe de suporte técnico ou do próprio órgão, alguém indicado por eles, você apresentar se aquele número está cadastrado, se existe primeiro a pesquisa e se aquele número está cadastrado. Vou fazer isso hoje. Urgente, todo mundo precisa fazer isso. Foi 5 minutinhos que pode ter muitas informações ali. Pode falar tudo que eles precisam para aplicar um golpe. Agora eu não passei meus dados pessoais como CPF, CNPJ, né? Porque se era do Sebrae, ele já sabia meu CNPJ, então eu não passei para ele nenhum dado, nem endereço, né? E número telefônico que eles já ligaram, mas eu vou procurar saber. Muito obrigada por essa dica. Você aí também fica alerta, viu? Perfeito, perfeito. E outra questão também seria a indução de uma conversa razoável para no meio dessa conversa inserir um link com código malicioso, tá? Então, os criminosos, eles estão cada vez mais sofisticados e cada vez mais preparados para normatizar uma conversação para inserir um código malicioso para invadir seu dispositivo. Então, não como antes que eles encaminhavam um link de forma aleatória e seca, aí você abria ali, tá um link de um número que você não conhece, pouquíssima gente depois passou a cair. Então agora eles se passam por representantes de órgãos, servidores públicos, às vezes até o próprio judiciário, tá? Eles se passam por representantes do judiciário. De respaldo, né? Para poder ficarem com certa credibilidade, para induzir a vítima ao erro ou a confiança e acabar clicando, acessando um link que ele encaminhe contendo um código malicioso.
Realmente a gente está num beco sem saída, porque a gente está vivendo hoje praticamente dependente da internet. Eu costumo dizer que a gente não pode parar a tempestade, mas construir abrigo é necessário, é obrigatório. Fazer que nem as formigas, né? Se preparar para o inverno. Se preparar para o inverno, perfeito. E só aqui alertando a todos, não sou eu que falo isso, é o Departamento de Ciência da Computação de Harvard, o qual eu curso, que a vulnerabilidade na rede é tamanha que se você tiver uma senha de até 8 dígitos, considere-se hackeado. Olha aí, que alerta, que perigo. Mas há alguma forma de proteção contra essa espionagem? Porque é uma espionagem, nós estamos vivendo coisas assim, que a espionagem a gente só assistia em filmes americanos. Perfeito. Mas hoje a gente está vivendo isso no dia a dia, até aqui em Sergipe, menor estado da nossa federação. Perfeito. Existe alguma forma, doutor, de proteção? Por favor, você que é da justiça, da lei. Vamos lá. Vamos remeter aos tempos mais antigos, em que havia comunicação, tá, entre povos, e aí a gente vai falar, vamos tomar como marco o início da civilização Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, hoje compreendida pela região do Iraque. Aqueles povos, eles se comunicavam, tá, e consequentemente havia guerras, e eles não poderiam encaminhar mensagens sensíveis de horário de ataque, onde estavam os seus guerreiros, por um mensageiro, porque se o mensageiro fosse capturado, provavelmente entregaria a mensagem de mão beijada. Sim. Então, desde aquela época, se existia a criptografia, tá? Mas ela, de fato, ela se desenvolveu, tá? Inclusive o próprio César, o romano, ele tinha um código chamado cipher, que era cifra, cipher de César. E depois veio o vintage, e depois vieram diversos outros mais aprimorados. E como se dava criptografia? Para que todos entendam de modo simples. Havia um aparelho chamado cipher, como eu disse, havia um pino decodificador e basicamente um código criptográfico. Criptografia, que é ao pé da letra, etimologicamente quer dizer escrita secreta, tá? O código secreto, como queira. Então, esse código, para que todos possam entender da forma mais simples possível, ele era encaminhado da seguinte forma: mesclado alfabeto e números, tá? Se eu quisesse passar uma mensagem para Vânia, a mensagem era ABC, eu não diria ABC, eu colocava 1, 2, 3. E tanto eu quanto a senhora, que sabia ao certo qual número correspondia à letra, a gente poderia codificar aquela mensagem. Certo. E no caso do cipher, o pino codificador que fazia isso, tá? Então o cara recebia lá a mensagem com uma sequência de números. Ele só colocava o pino decodificador no número correspondente e o próprio cipher girava a letra correspondente, tá? E aquilo ali eram formados os códigos de guerra, enfim, as comunicações essenciais e sensíveis entre reinos e generais. Quando a senhora fala a espionagem, a senhora toca num dos, acho que dos modelos de monitoramento do cidadão e das nações mais comum e mais utilizados. Permita explicar. Nós vivemos agora, nessa era, a liberdade das comunicações. Perceba que as redes sociais, basicamente, elas retiraram o protagonismo das grandes mídias. Por quê? Descentralizou, né? Descentralizou. Porque qualquer pessoa de posse de um smartphone, no momento do fato, de qualquer ato, de qualquer fato, ele pode abrir o celular dele, o aparelho dele, e numa live ele transmitir para um número indeterminado de pessoas. Sim, o mundo inteiro. O mundo inteiro. E aquilo ali ser muito mais rápido do que qualquer meio de comunicação. Sim.
tá? Ao mesmo tempo, diga-se as mensagens, as informações trocadas. E aí nós temos a era, ou pelo menos a sensação da era, do poder absoluto das comunicações. E pergunto aos senhores, pergunto à senhora, pergunto a todos, até que ponto o Estado irá permitir essa domínio. comunicação absoluta, esse domínio por parte do cidadão de comunicar sem que seja monitorado. George Orwell, com a sua obra 1984, ele já falava do grande irmão, Big Brother, tá? Onde todos eram monitorados. E só que através de outras plataformas, quem tiver oportunidade, leia a obra, você vai entender que é o que acontece hoje. O monitoramento das pessoas, ele é constante. E a senhora perguntou, como podemos nos proteger? Criptografia. E aí, e onde encontramos a criptografia? Que esse acesso é fácil? Vamos lá. Falando para a população comum. A criptografia hoje, ela é muito mais presente do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque da mesma forma que precisamos nos proteger, instituições financeiras precisam, seus provedores de aplicação, provedores de armazenamento também precisam se proteger. E um recurso que utiliza a criptografia de ponta a ponta é o WhatsApp, Sim, é o verdade. Telegram. Tá? A gente pode compreender também que nas páginas de internet há um protocolo de segurança, tá? Que é representado por aquele cadeado fechado ao lado do HTTPS, tá? Lá na barra, É verdade, na barra do link, né? No Uniform Resource Locator. Sim, do endereço. Exatamente. Ali aquele cadeadozinho fechado, ele representa a utilização de criptografia ponta a ponta. E como funciona essa criptografia de ponta a ponta? Toda criptografia, ela gera uma chave pública e uma privada. Tá? A chave pública é basicamente o conhecimento que todos teriam do envio da mensagem, porque terá que se usar um protocolo. Quando se dá entre internets, entre a rede de internet, a gente fala do protocolo TCP/IP. Ele que é responsável pelo o Transfer Control Protocol, IP. Ele é responsável pelo envio dos dados, dos envelopes que vão. Porém, a chave privada, que é o que de fato decodifica a mensagem, só emissor e receptor possuem. Consegue. Então, em tese, nós teríamos aí o meio mais seguro de comunicação. E é assim. Porém, nós voltamos àquele velho dilema. O Estado permite, os órgãos governamentais, principalmente em democracias relativas, né, como foi falado por um representante nosso, permitiria essa comunicação de seus cidadãos de forma segura, de forma absoluta, sem que pudesse ser monitorado. E aí surge a outra questão. Tá, então como, já que é tão segura, como um atacante, um órgão governamental poderia ter acesso a essa minha privacidade. A sua privacidade, a nossa comunicação, já que só eu e a senhora tem a chave. Bom, no primeiro ponto seria a apreensão do dispositivo. Tá, então... Quebra de sigilo. Não chegaria a quebra de sigilo, seria busca e apreensão. A busca e apreensão, e, consequentemente, com a quebra de sigilo em seguida. O levantamento dos dados telemáticos. Tá? Primeiro ocorria a busca e apreensão e o levantamento dos dados telemáticos, que seria justamente abrir o seu dispositivo e ir lá nos históricos de conversa, já que só você tem a chave privada. Outro modo seria, e esse muito mais complexo, que seria a criação de uma terceira ponta. Existe essa possibilidade? Claro que existe essa possibilidade, porque todo programa, todo software, ele é desenvolvido através de um código-fonte. O código-fonte ele foi muito usado recentemente, né? Discutido nas eleições. Dê o código-fonte, por favor. Perfeito. Todo programa de computador, ele tem o seu código-fonte que é desenvolvido por um programador. E aí surge uma nova questão.
Até que ponto um programador, alguém que crie um programa em que ele não disponha em suas linhas de vulnerabilidade que possam ser exploradas? Até que ponto eu crio algo excelente, excepcional, mas eu entrego para que outrem possa utilizá-lo sem a minha intervenção, ou sem a minha orientação, ou sem a minha... Enfim, uma tecnologia que eu passo sem que eu tenha mais controle sobre ela. Então, essa criação da terceira ponta, ela pode ocorrer, e aí em tempo real, ou em seguida, seja como for, seja como o atacante queira dispor de suas informações, ele pode ter acesso. No momento que você encaminha um alvo, encaminha determinada mensagem para outra pessoa, para um destinatário, tá? A chave ela é espelhada para os outros para também. uma terceira ponte. Perfeito. Qual o problema Como disso? se fosse um grupo de WhatsApp. Como se um grupo de WhatsApp fosse. Só que há um participante oculto. Sim. Ele não apareceria. Certo. E outra questão. A criptografia, para que vocês tenham uma ideia, ela possui um modelo simétrico e um modelo assimétrico. O modelo simétrico seria a busca de diversas chaves até que se encontrasse a forma igual. Foi um método eficiente quando as equações eram menores, porém perdeu-se um pouco o seu valor. E se tem as criptografias assimétricas. As criptografias assimétricas, que estão sendo mais utilizadas, é um modelo muito mais utilizado, ela utiliza a fatoração de grandes números em seus números primos, né, em seus correspondentes primos. E aí, para quem está atento à matemática, números primos são aqueles que só podem ser divididos por 2 ou por ele mesmo. Tá? E aí se chega a uma determinada solução sobre o problema. A consequência disso é que, uma vez o caminho da ida ocorrendo, o caminho da volta é quase impossível. Permita-se explicar de forma simples. Uma vez tendo uma mensagem, um código criptografado, a descriptografia daquilo, a desencriptação daquilo sem a chave privada levaria milhões de anos utilizando todo o poder computacional do planeta. Para conseguir um resultado. Para conseguir um resultado sem a chave privada. Então, o caminho é a criptografia. Tá? O caminho contra a espionagem. Ao tempo que, quais programas seriam confiáveis? Quais os programas seriam confiáveis? E quantos indivíduos teriam condições e capacidade de criar a sua própria plataforma de comunicação? Tá? Seriam pouquíssimos. Claro que o crime organizado teria esse poder. As nações, os governos teriam também esse poder. Porém, o cidadão comum estaria, de uma certa forma, refém. Então, é basicamente isso. A questão da espionagem, do monitoramento das comunicações do cidadão comum é algo muito frágil para quem tem determinado poder, seja computacional, seja poder tecnológico. E aí a senhora me pergunta, tá, e o que podemos fazer? E a gente está refém de qualquer forma. O que eu posso dizer por hora é, instale um bom antivírus. Olha, falar em antivírus, eu estou me lembrando aqui da Covid, não vamos falar de vírus, por favor. Tudo bem. Olha, a gente está aqui falando sobre os cuidados, o alerta, o perigo, né, que a imagem na internet dos nossos filhos, a nossa também como adulto, mas principalmente as crianças, que são o nosso bem maior, né, doutor? Perfeito. Que pode causar na vida da gente, com tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer por essas informações, é algo realmente muito fundamental, importante, e esse alerta deve sim ser propagado, porque a inteligência artificial está vindo aí com tudo, mas com tudo mesmo. Perfeito. Então fica aqui todas as recomendações, os alertas do Dr. Daniel Sobral, né, pra gente, pra mim mesmo foi uma aula assim supra-sumo, porque esclarecedora mais do que essa, doutor, só eu começando a estudar mais sobre esses perigos, mas muito obrigada mesmo
por esses esclarecimentos assim que a gente teve nessa tarde, aqui nessa praça gostosa, com muito vento, não é? A gente está aqui em frente à Seleto, uma parceira nossa, móveis decorados para festa, para evento em geral. A gente só tem a agradecer porque aceitou o nosso convite, mas rapidamente nas suas considerações finais, dá um toque assim rapidamente nos pais sobre esse alerta e deixa o teu contato, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber muito mais. E foi aonde eu te achei, né, através também do nosso querido amigo Dr. Fábio, né? Então, muito importante, eu não poderia deixar passar essa informação de jeito nenhum aqui no Bom é Ser Criança. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de poder falar de um tema tão importante para os pais, para as crianças, para os adolescentes. E o alerta final que faço, senhores, é que tenham o máximo de cuidado com os seus dados informáticos na rede mundial de computadores. A gente não está aqui fazendo esse alerta com o propósito de criar alarme, com o propósito de criar determinado tipo de pavor. Não. Ao contrário, a gente vem alertá-los sobre o risco real da situação, da utilização dos seus dados informáticos através de imagem, seja por foto e vídeo, e da exposição de seus filhos a esse universo que é um oceano azul para criminosos. Então, fica esse nosso alerta. O meu contato é @Daniel Sobral Advocacia. Encaminha suas dúvidas, que se eu não puder ali responder naquele momento, no outro momento eu estudarei o seu caso e te darei uma resposta satisfatória, tudo para proteger-lhes. Como disse durante aqui a nossa entrevista, não podemos parar a tempestade, mas criar abrigo é obrigatório. É o recado que eu deixo para os senhores. Muito obrigado. Muito bom, e a gente vai ficando por aqui, porque no próximo programa tem mais informação para você, para nós. Fica com Deus e até lá, se Deus quiser. Neste mundo tão pequeno, tantas formas de sorrir.